live de quarta-feira para trazer informações para vocês sobre emagrecimento, né? Como ajudar as mães a conseguir conquistar esse famoso emagrecimento. E aí, no tema de hoje, a gente resolveu discutir um pouquinho sobre as principais dúvidas que podem surgir a respeito desse tema, né? A gente separou aí algumas perguntinhas que algumas pessoas foram deixando e a gente reservou hoje para poder discutir um pouquinho sobre esse assunto. Então, para quem não conhece, a Ana Paula, né? Ela está aqui com a gente, nutricionista clínica esportiva, especialista em obesidade e emagrecimento, e ela vai estar aí para nos ajudar respondendo a grande parte das perguntas, já que as dúvidas são sobre alimentação. Não é isso, Ana? Não, acho que é o recorde, né? Sempre vai ser as dúvidas em relação à alimentação. A gente vai tentar trazer aqui de uma maneira leve, né? Maneiras práticas. Espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo de hoje. E vamos lá, Carol, para as nossas dúvidas? Vamos sim. Deixa eu só ver aqui. Ah, não, foi você que entrou hoje, né? Que dá para deixar o tema aqui fixo, mas depois a gente coloca então para as pessoas saberem que hoje é perguntas e respostas. Mas vamos lá. Ana, Tá. deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Deixa eu ver aqui qual é a primeira pergunta sobre alimentação. Vamos lá. Então foi Bora lá. enviada por uma mamãe. Olha lá. Sou viciada em chocolate. Qual o melhor chocolate se eu quiser emagrecer, Ana? Ixi, e agora? O melhor chocolate é aquele que você conseguir comer, de certa forma, menos, né? Não menos, mas uma quantidade não exagerada, né? Às vezes as pessoas tentam buscar o chocolate ideal, mas acabam comendo numa quantidade muito grande por ser light, por ser diet, né? Quem não acompanhou esse bate-papo, a gente já conversou um pouquinho aí sobre os produtos diet light, né? E só para retomar aqui, para quem não acompanhou, na verdade, não necessariamente são produtos com baixa caloria, né? Por exemplo, os produtos diet, né? Então, tem muitas pessoas que buscam chocolates diet nessa ilusão deles serem mais interessantes para o processo de emagrecimento. O que acontece é que na grande maioria das vezes, né, esses produtos eles não têm açúcar e a indústria, para equiparar o paladar, acaba aumentando a quantidade de gordura. Então, esses chocolates acabam ficando mais calóricos. Então, não adianta ficar tentando buscar, né, O produto produtos ideal, né? milagrosos, ideais, né? Sendo que a quantidade é um fator determinante. Então, é importante tentar ver um chocolate que você goste, né? Mas que você consiga ter o controle de comer numa quantidade moderada, não exagerada, né? E uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre a qualidade desses produtos, né? Porque os produtos industrializados, eles vêm com uma quantidade grande de conservantes, estabilizantes, né? Ingredientes que a longo prazo a gente não sabe o que eles vão causar no nosso corpo. Então a ideia é que sempre a gente tente achar produtos com ingredientes de melhor qualidade, né? Que tenham uma origem mais natural, ou de uma maneira mais fácil, que a gente também acaba trabalhando isso, é produtos com menos ingredientes, né? Mais parecido com o que a gente encontra aí disponível na natureza, de certa forma. E também se a alimentação, né, ela tiver bem ajustada, né, tiver com boas escolhas, tiver com consciência, aquela pessoa, o melhor chocolate vai ser aquele que ela realmente está desejando, né, no momento, né? Uhum. Mas aí, para isso, a alimentação como um todo provavelmente vai estar equilibrada no sentido de que essa pessoa vai sentir esse desejo de vez em quando e não todos os dias ou todas as horas, a ponto de tentar buscar um chocolate, né, menos calórico ou coisa desse tipo, na ilusão de que aí sim possa comer para emagrecer, né? Não, perfeito, Carol. Você trouxe uma colocação muito interessante, porque é muito comum, né, a gente escutar, sou viciada em chocolate, não consigo ficar sem chocolate. E na grande maioria das vezes, quando a gente vai avaliar a alimentação dessa pessoa, é uma alimentação tão restrita que, na verdade, não seria somente do chocolate, né, mas por uma privação calórica, o corpo acaba liberando vários hormônios do apetite, né, fazendo com que ela tenha vontade de comer um alimento altamente calórico. Doces, né? E a partir doces de maneira geral. Então, a partir do momento que a gente melhora o volume, né, a qualidade dessa refeição, pode ser uma consequência a redução dessa vontade, né, de comer chocolate sempre. Então, esse vício em chocolate, ele tem que ser avaliado se realmente
é uma fome, né? Se é uma vontade, né? Porque vício, eu acho que até uma palavra pesada, né, para chocolate. Um vício é uma coisa, é algo que você não consegue controlar Sim, mesmo, sim. né? Então, em relação ao chocolate, tem como a gente controlar. A gente só precisa avaliar mesmo se é fome ou se é vontade e fazer valer, né? Se for vontade, comer um chocolate gostoso mesmo. Não comer simplesmente por comer. Isso mesmo. Então, resumindo, não temos um chocolate ideal. Muitas vezes você vai comer o diet é mais calórico ainda, porque apesar de não ter açúcar na composição, ele tem mais gordura. Isso pode ser mais calórico e para você que está buscando emagrecimento, não ser a melhor escolha. Não é isso, Ana? Aprendi com você, hein? Perfeito. E se você estiver buscando qualidade de produto, procura um chocolate que tenha um menor número de ingredientes, né? Que tenha realmente Boa, o básico para o seu chocolate, né? E boa. seria basicamente isso. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui o que, que deixaram para gente. Ah, vamos lá, de novo, uma outra pergunta de alimentação. Até que horas, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta sobre também Pode mandar. sobre emagrecimento, né, sobre dificuldade de emagrecimento, sobre alimentação, sobre exercício, podem mandar aqui também na hora, quem não mandou antes, que não tem problema, a gente responde no final, tá bom? Vamos lá. E então a segunda é, até que horas eu posso comer para não engordar, Ana? E aí? Até que horas? Depende do horário que você vai dormir, depende do tamanho da sua refeição, né? Na verdade, é o tempo suficiente para você digerir o alimento. O que não dá para fazer é comer e dormir logo em seguida, né? Ah, Então, se você for fazer uma refeição grande, como um jantar, né? O ideal é que tenha aí 1h30, 2 horas de intervalo. Agora, se for um snackzinho menor, uma ceia, né? Tomar só um iogurte, uma fruta, 40 minutinhos tá de bom tamanho a 1 hora, né? Muito individual. Acho que cada pessoa tem uma noção, né, da velocidade da sua digestão ou não. Mas de qualquer maneira, uma coisa que eu gosto de falar, porque as pessoas entram nessa história de que não pode comer alguns alimentos à noite, né? Ah, não posso comer arroz à noite, não posso comer pão à noite. Eu gosto até de dar um exemplo que pode até parecer engraçado, mas é a pura verdade, né? Vamos imaginar, por exemplo, um pão francês, né? Que todo mundo fala que não pode comer pão à noite, porque pão engorda, muito né? Assim, à noite, carboidrato e então, tal. isso. A gente já falou aqui algumas vezes que para emagrecer a gente precisa consumir menos calorias e gastar mais, né? Gerar um déficit calórico, uma diferença calórica, e que isso seja mantido por vários dias, né? Para, de fato, promover o emagrecimento. Então, se a gente está falando aqui que vai contar mesmo o valor calórico total no dia, então vamos pensar num pão francês. Vou usar um número redondo. Imagina que uma unidade de pão francês tem 100 calorias, tá? E agora eu vou perguntar para você, né, Carol, já que você está batendo papo aqui comigo. Esse pão francês tem 100 calorias. Então, quantas calorias esse pão tem de manhã? 100 calorias. E à tarde, às 3 horas da tarde, quantas calorias tem esse pão? A mesma caloria, né? E às 7 horas da noite? Mesma coisa. Perfeito. Parece uma piadinha, né, Carol? Mas é justamente isso. O alimento ele não vai mudar o valor calórico dele. Então, assim, não tem um horário, até que horas eu posso comer pão. Isso não existe deste ponto de vista, né, de emagrecimento. O que não Sim. dá para fazer é comer e dormir logo em seguida. Tá, Mas se você for comer um pão 7 ou 10 da noite, tanto faz. Se você vai tá. comer o pão 10 horas da noite, mas você vai dormir 1 hora da manhã, não teria problema, Entendi. entende? Então, até que horas é uma pergunta genérica. Eu não sei se eu consegui ser clara, Sim, enfim, sim. mas E também acho assim, se a mesma pessoa for dormir no mesmo horário sempre, quanto mais tarde, talvez mais próximo daí dela dormir, né? Então tentar daí comer antes, se ela dorme sempre no mesmo horário. Acho que genericamente talvez pudesse ser isso, né? Muito bem, perfeito. Ana. Vamos lá. Vou tentar achar então uma pergunta aqui para você, Carol, para, né, para a gente dividir um pouquinho. Ah, Deixa eu menina, ver. tem muito a ver com Aqui, ó. alimentação. Não, mas eu tenho uma cola aqui também. 15 minutos de exercício por dia são suficientes para eu emagrecer? Opa, vamos lá. Depende. Provavelmente sim, se esses seus 15 minutos forem de alta intensidade, com pouco descanso, alta intensidade significa que a sua frequência cardíaca, o seu coração fica lá aquele acelerado a todo momento, com pouco descanso,
provavelmente você vai conseguir ter um gasto calórico, e mesmo com um tempo reduzido de exercício. E aí a gente tem alguma modalidade que é mais favorável quando a gente tem esse tempo reduzido de exercício, né? Que é a modalidade que a gente chama de HIIT, né? Que são altas intensidades, né? Em curto espaço de tempo, com uma recuperação, com um descanso pausado, né? E logo em seguida, pequeno, e logo em seguida você voltaria a fazer esse exercício. Aí, por que que funciona para emagrecimento? Bom, por conta do gasto calórico. Então, independente se você fica 15 minutos, se você fica meia hora na esteira ou uma hora na esteira, se esse exercício ele te trouxer a mesma quantidade de gasto calórico, a mesma quantidade de calorias, está valendo a pena. Você está otimizando o seu tempo, né? É lógico que a gente fala que quanto mais intenso o exercício, mais vai ser o seu gasto calórico, maior vai ser seu gasto calórico. A diferença é que altas intensidades, aqueles exercícios, de novo, que o coração está lá acelerado, quase saindo pela boca, você não consegue manter por tanto tempo, diferente de você fazer uma caminhada, uma corridinha mais leve, em que você mantém isso por muito tempo, consegue fazer 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Alta intensidade, alta mesmo, aquela que o coração vem aqui na gargantinha, você faz por pouco tempo e daí logo já tem que descansar, mas aí volta a fazer de novo. Então, quanto mais intenso, mais o gasto calórico, e daí talvez esse tipo de exercício você possa fazer sim, por 15, 20 minutos, até um pouquinho mais, e aí conseguir emagrecer. E aí utilizar né, essa vantagem do tempo para você colocar na sua rotina o exercício e conseguir sim ter essa aderência para poder emagrecer. Espero que Isso é bem legal, né, Carol? Não, porque eu acho que assim, na maternidade a gente sempre fica nessa luta, né, de tempo, né? Então, uma hora para fazer exercício, como que eu vou tirar uma hora? Para algumas pessoas, uma hora pode ser pouco, mas para nós mães, uma hora é muita coisa, né? Então, realmente, um encaixe, 15 minutos, às vezes pode ser mais possível, mais flexível a gente conseguir inserir isso na nossa rotina do que 60 minutos, né? Então, acho que é mais uma alternativa. E só lembrando, para quem não assistiu o bate-papo com a Maíra, né, tem algumas condições, né, pós-maternidade, que de fato essa alta intensidade ela não é recomendada, ela não é indicada, mas se você não tiver nenhuma limitação, né, eu acho que pode ser uma boa estratégia aí, né, Carol? Com certeza, principalmente para a vida de mãe, né, que é corrida e tudo mais. Eu sempre sou fã, principalmente naquela fase inicial de adaptação, que a pessoa ainda não está ainda acostumada, não está habituada ainda com os exercícios físicos. Muito bem, pessoal. Não, perfeito. Carol, até a Luri fez um comentário aqui, ó. Vou e volto a pé do serviço, gasto 2 horas no total. Não sinto emagrecimento, mas também não engordei. Não, super legal, né, Luri? Porque você fica ativa, né? Eu acho que o exercício em si, a atividade física, ela tem outros benefícios que não só o emagrecimento. Mas se seu objetivo for de fato o emagrecimento, provavelmente o que está acontecendo é, mesmo que você está consumindo, você está gastando, né? Então, se a ideia fosse emagrecimento, a gente teria que inverter um pouquinho, né? Consumir um pouquinho menos de calorias e gastar um pouquinho mais. E aí eu vou fazer um comentário que também o que pode estar acontecendo é que, né, um dos princípios do exercício físico, né, é você se acostumar com aquele nível de intensidade de exercício, né? E aí a caminhada é uma das coisas mais fáceis de você tempo, né? Peraí, Ana, que acho que você caiu. Voltou? Eu voltei agora. Você travou, agora a gente então voltou. Tá bom. Então, muito provavelmente ela faz essa caminhada já tem um tempinho, provavelmente no mesmo ritmo a caminhada, e aí o organismo dela pode já ter se acostumado com isso, né? E aí precisaria dar um passo a mais, evoluir, aumentar um pouco a intensidade do exercício para que ela consiga o resultado. Então, o exercício físico, ele tem disso, né? De você sempre dar uma sobrecarga, que a gente fala, né? Então, assim, sempre ser um pouquinho mais difícil, porque o organismo, ele se adapta, e aí a gente precisa aumentar. E nunca pode ser tão fácil, perfeito. Lógico, no sentido de emagrecimento e tudo mais, né? Muito bem. E provavelmente, se ela tá indo pro trabalho, né, Carol, ela não vai querer aumentar tanto essa intensidade para chegar lá super suando, né? Então, talvez escolher um outro momento para de fato estruturar, né, e fazer com que isso vire um exercício.
Claro, não né? tem problema Mas nenhum. Mas com ótimo ficar certeza caminhando ela também. está tendo gasto calórico, está sendo ativo 2 horas. Ô, rapaz. Então, com certeza isso está Pô, ajudando a fazer a manutenção desse peso para ela. Com certeza. Muito bem, e aí, podemos ir para a próxima? Vamos lá. Hoje, então, gente, para podemos. quem está entrando, a gente está conversando sobre algumas perguntinhas que foram enviadas para a gente, sobre dúvidas sobre emagrecimento e exercício físico relacionado a emagrecimento, para quem quiser ir enviando. Vamos lá. Ixi, essa é bem comum, hein? Meus pacientes sempre falam. E aí, doutor? Qual a melhor bebida alcoólica para emagrecer? Não, eu acho que entra na mesma resposta do chocolate, né? O que você conseguir consumir menos. As pessoas ficam muito. É uma pergunta muito frequente, assim, Ana, eu Muito. bebo gin ou eu bebo cerveja? Depende, qual é a quantidade que você bebe de cada um, né? O que tem calorias nessa vida, né? Carboidratos, proteínas, gorduras e álcool, né? Isso. Álcool, a cada grama de álcool você tem 7 calorias. Então vai depender muito do percentual alcoólico que aquela bebida tem. Então, por exemplo, cerveja varia muito o percentual alcoólico. Então é difícil a gente estipular qual a bebida é melhor neste sentido, né? Porque, novamente, para o emagrecimento a gente precisa consumir menos calorias e gastar mais, e isso precisa ser feito durante vários dias. Então, o ideal é que você consuma menos calorias ao longo do dia, né? Então, vale a pena você não simplesmente beber por beber. Beba a bebida que você goste, mas de uma maneira consciente, para justamente ter essa moderação, né, de quantidade. Qual é a frequência, qual a quantidade que você consome essa bebida, né? E fazer a redução gradual. Então, por exemplo, quero emagrecer, mas eu bebo toda sexta e sábado e domingo, né? O que você costuma beber? Ah, cerveja, 5 latinhas por dia. O que é mais fácil para você? Reduzir o número de dias que você bebe, reduzir o número de latinhas, ou reduzir a dose, né? Por exemplo, se eu uso uma latinha tradicional, usar aquela menor. Então, existem algumas estratégias para a gente escolher, para a gente tentar reduzir essa bebida para o emagrecimento. Mas se tem uma melhor bebida alcoólica para emagrecer ou não, Não, não né? há, É que né? Que ficou você muito conseguir beber famoso, menos. acho que o gin, né? Pelo menos os meus pacientes, eles trazem muito isso pra mim, né? A respeito do gin, mas eu não bebo nada, doutor, mas eu só bebo gin. O gin é tranquilo, né? Falei, não, gente, não tem bebida tranquila. Lógico, assim, você pode beber uma vez ou outra, mas se você tiver, desculpa, gente, se você tiver num processo de emagrecimento, toda bebida alcoólica vai ter lá a sua caloria. E tudo vai depender do que você falou, da Da quantidade que você bebe. quantidade. Tem gente que é mais do vinho e aí bebe 2, 3 garrafas divididas. Tem gente que é mais da cerveja e Perfeito. bebe muita cerveja. Então, né, tem que avaliar essa quantidade. Uma vez eu ouvi de um paciente que ele falou assim, doutora, mas o gin não tem caloria negativa? Eu falei, Caloria caloria negativa, eu ainda não tinha negativa? escutado. Eu falei, não, gente, caloria negativa. Não, não existe, gente. Ele é um alimento calórico por si só, por ser álcool. Ainda tem né, uma quantidade, né, um teor alcoólico alto. Então, dependendo se Uhum. você tomar, né, mais de 2 drinks, dependendo além da quantidade que você colocar, ele é sim altamente calórico. E pode estar sendo aí o seu empecilho para esse emagrecimento. É que eu acho que existem algumas questões aí, né, envolvendo a bebida, por exemplo. Normalmente, o gin tem a possibilidade, né, o tradicional, o gin tônica, você tem a opção de pegar a bebida sem açúcar, né? Isso, acho que está É mais relacionado a difícil isso. uma caipirinha vir sem Sem açúcar, açúcar. entendeu? Normalmente tem Isso. adição de açúcar. E não só isso, Carol, os acompanhamentos, o petisco. O que combina mais com cerveja? Uma porção de cenoritos Só as ou uma frituras, com porção de certeza. frituras, entende? E no gin eu já acho que é um pouco mais diferente. É difícil você pegar petiscos tão calóricos quanto, por exemplo, bebendo cerveja ou chopp, entende? Parece que combina mais com alguns tipos de Se alimento, tiver né? calor, Então acho que tem então, muito a né? isso, então acho que tem muito a ver com o acompanhamento também, porque o acompanhamento ele pode elevar muito o consumo calórico, né? Então as pessoas associam muito que bebida engorda, mas não é nem só a bebida. Os Isso. acompanhamentos eles entram com um peso muito grande, né? Principalmente para quem gosta de chopp, cerveja, tem a ver com petiscos pesados, né? Um pastelzinho, um torresmo, uma porção de picanha, Batata enfim, são frita. alimentos mais calóricos, isso, né? E às vezes o gin, ele às vezes vai até sozinho, né? Se você perceber, quando o pessoal realmente está bebendo, acaba ficando só nele. Então,
pode ter a ver com isso, né? Mas por ele ser caloria negativa, não. Essa eu também nunca tinha ouvido. Mas é bom porque daí a gente acaba esclarecendo para as pessoas, né, de Sim, uma forma geral. sim. Bacana. Vamos lá. Perfeito. Vamos para mais Eu vou uma? pegar uma para você, Para então. Calma aí, mim? Carol. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Eu ver. Eu tenho tenho as outra para anotadas você aqui. aqui, ó. Aqui, ó. Tenho hipotiroidismo. O que eu faço para emagrecer? Opa! Então, primeira coisa, se você tem Famoso, né? hipotireoidismo, é tratar o hipotireoidismo, né? Porque, assim, realmente, como a tireoide, ela está relacionada ao metabolismo do corpo, ao seu gasto calórico. Realmente, se você tiver hipotireoidismo, né, detectado, visto pelo médico, a gente vai pensar em tratar. Ainda mais se você quer Uhum. emagrecer, porque isso pode ser um limitante. Porém, grande parte das pessoas que querem emagrecer, o que que a gente vê na prática? Buscam achar, a procurar, na verdade, se não tem hipotireoidismo, porque não conseguem Um emagrecer, vilão. né? Assim, então, o que que a gente vê na prática? Várias pessoas, ah, não, eu tenho alguma coisa, não só pode, eu tenho alguma coisa. Eu acho que eu tenho que ver minha tireoide, eu acho que eu tenho hipotireoidismo, porque eu não consigo emagrecer. Então, tem muito essa relação quando na verdade são a minoria das pessoas que têm alguma doença tiroidiana que pode estar atrapalhando, descompensada o suficiente para que possa estar atrapalhando com esse emagrecimento. Então é minoria mesmo. Agora, realmente, se você tiver, foi detectado, né, tiver indicação de tratar, que não, aliás, não é todo hipotireoidismo que a gente entra com medicação, tá? Aí Uhum. sim procurar um tratamento, porque daí vai facilitar até esse emagrecimento, com certeza. Mas essa eu acho que é a deixa para as pessoas, né? Não achar, porque isso é a minoria. Clássico, né, Carol, É, essa pergunta. E eu achei muito legal o que você trouxe do descompensado, porque, é, assim, em consultório é muito comum as pessoas já virem se justificando, assim, não, eu tenho hipertiroidismo, hipotireoidismo. hipotiroidismo. Aí eu falo assim, não, tudo bem, mas você tá tendo acompanhamento médico, você tá tratando, toma medicamento? Não, tá super controlado. Então, acho que se tiver controlado, Sim, mesmo para sim, quem tenha, né, Carol, com acho que não é certeza. um Ah, sim, problema. pronto, outra Eu acho que isso coisa. vale a pena a gente reforçar aqui, né, Isso para mesmo. quem está assistindo a gente. Se tiver em tratamento, se tiver controlado, com certeza não vai ser um limitante para aquela pessoa o emagrecimento. Bem colocado, Ana. É isso mesmo. Ótimo. Mas é a minoria. Vamos lá. O alicerce, né? A base para emagrecimento sempre vai ser exercícios e alimentação. Mais alimentação, talvez, mas os dois sempre vão ser a base para esse emagrecimento, gente. Esse é o segredo. O que mais? Opa, Legal. achei uma aqui, ó. Essa é comum, essa é comum. Essa, eu diria que antes e há Nossa, eu muito tenho medo. antes Tô com medo da e há muito pergunta. tempo eu também tinha essa dúvida, né? Se fruta, eu já tive essa dúvida, né? Se frutas em excesso podem atrapalhar o processo de emagrecimento, É muito difícil, Carol, que isso tá? aconteça. Não que não possa acontecer, Tá. pode novamente, se seu consumo calórico for muito alto. Mas vamos lá. As frutas, elas têm um valor calórico baixo, com raras exceções, que são as mais calóricas, que são as que têm mais gordura, né? Então, coco, açaí, abacate, enfim. Mas, de maneira geral, vou voltar para aquela história que acaba virando piada, mas não é, tá? Já chegou alguma amiga para você, alguma paciente que chegou e falou assim: não, Carol, engordei muito, eu comi tanta banana, tanta maçã, que eu não tô conseguindo emagrecer. Com certeza. A gente não escuta isso, né, Carol? Então, assim, o que acontece é uma distorção do que a gente tem, né, de informação Sim, científica para a prática clínica, né? sim, Porque existem sim. alguns estudos que mostram que a frutose, né, ela tem uma correlação com o desenvolvimento de obesidade, de algumas doenças, né? Só que essa frutose que tem essa relação é a frutose dos produtos industrializados, né? Que estão presentes naqueles flakes, nos sucos de caixinha, Flake, você nas diz, bolachas, nos tipo biscoitos. sucrilhos? Ah, tá. Isso. Nos cereais, né? Nesses Cereais, cereais cereais. açucarados, né? À base de milho.
o que faz muito mais sentido, né? Que Sim. esses alimentos estejam relacionados, né, ao desenvolvimento de sobrepeso e obesidade do que a frutose da fruta. Da fruta. Tanto é que todos os guidelines que a gente tem, guidelines são guias, né, que servem como recomendações para diversas condições. Então, pode ser para uma diabetes, pode ser para nutrição esportiva, pode ser para crianças, enfim. Todos. Comam frutas, né? E alguns até falam para um certo mínimo de frutas para se consumir no dia. Se de fato comer frutas fosse ruim, acho que a gente não teria nem essas recomendações, né? Então é muito importante a gente diferenciar isso, né? Essa frutose da fruta e dos produtos industrializados. Mas é difícil as frutas atrapalharem o processo de emagrecimento. Pelo contrário, né? Elas ajudam a dar volume na refeição sem adicionar tantas calorias, fazendo com que a gente fique mais satisfeito, né? Elas têm fibra, elas têm inúmeras propriedades, né, de vitaminas e minerais diversos, então... Ana, assim, de uma forma bem geral, assim, se você pudesse, lógico, a gente tem inúmeras frutas, inúmeras pessoas, mas de uma forma bem geral, qual é um número razoável de porção de fruta que talvez, ou de uma fruta, que fica mais fácil das pessoas, né, entenderem, daria para a pessoa comer no dia, ou seria indicado até, assim, que não seria um exagero? De 3 a 5, eu acho que é um número geral, né? Que a gente consegue né? dar. Ah, e aí é por porção, legal. né? Se for banana é uma unidade, se for maçã é uma unidade, mas se for abacaxi são 2 fatias, né? A gente não pensa no abacaxi inteiro. Então a gente tem mais ou menos a porção, né? O tamanho. Pensa num pratinho de sobremesa. Alimentação, né? Não tem nem nunca nem sempre, né? Porque assim, é igual na medicina, eu acho, né, Ana? Porque é difícil a gente falar porque a gente tem sempre os extremos, né? Uma vez eu peguei um paciente que comia 3 cachos de uva de uma vez, em uma refeição. 3 cachos de uva. Eu falei, como assim você consegue comer 3 cachos de uva em uma refeição? E ainda depois comia bastante outros. Então, assim, às vezes sempre vai ter umas pessoas que realmente vão sair, os extremos, que vão sair da média. Mas, e realmente isso não é a maioria. Então, legal, de 3 a 5 dá pra gente ter uma ideia. Então, dá para perder esse medo de fruta, dá para colocar mais na alimentação, fibras, ajudar, na verdade, e variar essas frutas, né, Carol? Isso é uma coisa que realmente não acontece, né? Pelo menos porque as pessoas ficam muito banana o dia inteiro. Isso então, assim, o grande segredo da alimentação é variar, né? Quando a gente varia a alimentação, a chance do erro é menor, né? Então, imagina, se eu tô errando, eu replico esse erro várias vezes. Agora, se eu mudo isso, é mais difícil eu errar, né? Então, essa é até uma diquinha, assim, em relação à parte da alimentação. As frutas, a mesma coisa. Varia as frutas. Por isso que é legal, às vezes, a gente acompanhar as frutas da época, né? As frutas da época provavelmente vão estar mais baratas, mais doces, né? E daí você acaba variando mesmo. Então agora é época de caqui. Então vou inserir o caqui na minha alimentação. Agora é época de uva. Então vou inserir a uva na minha alimentação. Né? Então é bacana a gente ir acompanhando essa sazonalidade das frutas. Eu acho que eu vou aproveitar, a gente não tem essa pergunta, mas eu vou fazer para você, porque eu vejo que, eu já sei essa resposta, mas eu vejo que quando eu falo, né, sobre isso com os pacientes, muitos pacientes não sabem dessa informação. Então, eu vou falar para você, né? Diz para quem está nos assistindo, por que comer a fruta é bem melhor e diferente do que você tomar o suco da fruta em relação ao processo de emagrecimento. Lembra que a gente sempre estava falando desse excesso de calorias, né, Carol? Quando a gente consome frutas, líquidos, vamos pensar em quando a gente consome líquidos, é muito mais fácil a gente consumir calorias sem perceber. Então, para quem já fez um copo de suco de laranja, sabe que para a gente fazer um copo de suco de laranja, vão de 4 a 5 laranjas. Que é facinho a gente tomar, né? Um copo de suco de laranja. Agora, quando você vai comer a laranja, quantas laranjas você come de uma vez? Ixi. No máximo... 1, 2, não sei. 1, 2, vai, Carol, né? Então, assim, dificilmente você vai consumir 5 laranjas de uma vez, né? Então, imagina uma pessoa que toma, sei lá, suco no café da manhã, almoço e jantar, suco de laranja, né? Então, 3 vezes 5, 15. 15 laranjas em um dia, né?
através de suco. Se você consumisse via alimentação, comendo a fruta, dificilmente você comeria 15 laranjas de uma vez, né? Então, por isso que a gente pede para dar prioridade para comer a fruta ao invés de beber ela. É claro que algumas frutas são diferentes, né? Por exemplo, limão. Para fazer uma limonada, você usa menos. Você não usa 5 limões, você usa meio limão, né? Mas ainda assim, no suco de limão, você vai adicionar o açúcar, né? Então, por isso que a gente acaba realmente priorizando comer a fruta do que beber. E o quesito fibras, que a gente também fala, né? Que quando bate, faz o suco, quebra daí todas as Perfeito, fibras Carol. e aí a gente... Tem muita gente que coa. Tem muita gente que coa o suco e daí você não tem ação das fibras, né? Porque ficou para trás. As fibras, elas ajudam a dar a saciedade, né? Fazer com que você fique satisfeito por mais tempo, né? Que você não sinta fome toda hora. Fora os outros inúmeros benefícios, né? Na parte de realmente controle glicêmico, de colesterol, né? Na parte de gorduras, também na parte de intestinal, tem N fatores. Então, enquanto as frutas podem não atrapalhar o seu emagrecimento, às vezes a quantidade de sucos, aí sim, de repente, pode estar atrapalhando e a pessoa nem perceber, né? Às vezes até fica com medo da fruta, mas não pensa nas calorias que vêm através das bebidas, que também são muito importantes, né? Legal. Isso tudo é uma questão de hábito, né, Carol? Acho que o nosso foco é mães, né? Então, se são mães, têm filhos, né? É importante você estimular seu filho a consumir água, né? Para matar a sede. Às vezes, a gente vem de uma criação que, nossa, mas vai tomar só água. Que bom que ele vai tomar água. Ah, não, mas não quer um suquinho, né? Não, ele come a fruta. Então, assim, é importante a gente mudar essa mentalidade, estimular nossos filhos a beberem água e comerem frutas, né? Não que ele não possa beber um suco, mas que seja algo mais pontual, não diário, né? Para que ele não tenha essa troca de paladar. E já que você tocou no assunto, eu vou aproveitar para dar aquela informação, porque eu também vejo que algumas pessoas... era muito cultural, né? Dar aquelas chuquinhas de suco de laranja e tal. E muita gente não sabe que mudou, né? Já tem um tempo para cá que a Sociedade Brasileira de Pediatria já não autoriza mais ter nas refeições os sucos presentes nas crianças até 2 anos, bebês, né? Até 2 anos de idade. Sendo que era muito comum na introdução alimentar você colocar um suquinho, uma chuquinha de suco de laranja e tudo mais. E é justamente por conta disso, por conta, né, desse excesso de açúcar desprotegido das fibras e tudo mais, e que aí ele foi limitado para ser consumido depois de 2 anos de idade. Muito bem. Perfeito. Vamos lá, Ana. Então vamos achar outra aqui para você. Essa aqui é bem famosa. Ó, vamos lá. O que você acha do jejum intermitente para emagrecer? Jejum, ele pode ser mais uma estratégia de emagrecimento, Carol. Na verdade, eu não vejo nenhum milagre no jejum, né? Realmente, para emagrecer é déficit calórico. Comer menos calorias, gastar mais e que isso seja realizado durante alguns dias, né? Para que de fato haja emagrecimento. Porque ninguém vai emagrecer do dia para a noite, nem engordar do dia para a noite. Algumas pessoas têm facilidade com o jejum, né? Então, ficar um período maior sem se alimentar auxilia em comer menos calorias ao longo do dia. Só que existem algumas outras pessoas, se eu fico de jejum, eu tenho tanta secreção de hormônio do apetite, eu fico tão mal-humorada, né? Eu tenho tanta vontade de comer alimentos calóricos justamente por essa privação calórica, pelo jejum. Então, para algumas pessoas, o jejum ele pode ser uma estratégia, para outras não, é realmente importante avaliar individualmente para ver se até que ponto, né, você consegue comer menos calorias ao longo do dia, mas de uma maneira leve, né, sem estresse. Eu acho assim que o que é importante as pessoas gravarem, né, da estratégia de jejum intermitente, que assim, que é o que você falou, na verdade, ela só vai servir para emagrecer se no restante do dia que você come, você não comer uma quantidade calórica de alimentos acima do que você vai gastar. Se você fica em jejum, mas no período que você come, você se alimenta como se você estivesse se alimentando de todas as suas refeições completas sem jejum, você não vai conseguir esse emagrecimento. Não adianta, né? Então, é sim uma estratégia, aí, né? E às vezes eu costumava usar em curto prazo para aquelas pessoas que são favoráveis para jejum e nunca para aquelas pessoas que são mais
que tem alguma deficiência nutricional, que não aconselhava nunca fazer para deficiência nutricional, quem tem idosos, gestantes, quem tem uma baixa de massa muscular, tá? Porque aí a gente vê que realmente fica difícil consumir o restante do consumo Das calorias no proteico, das dia. calorias no dia para fazer. Então, realmente, né, quem já tem sarcopenia ou mesmo uma baixa de massa muscular, é difícil essa estratégia, né? E também para quem eu já vi muito, para quem tem esse gatilho de compulsão, sabe? Compulsão por Uhum, doce ou compulsão sim. alimentar, porque daí quando tá acabando a janela do jejum, aquela pessoa só pensa em comida, não para mais. E daí a primeira refeição, nossa, daí ela não consegue se controlar mesmo. Então assim, não é para todos, igual você falou, e principalmente para esse público, e é entender que é uma estratégia, mas que na janela que você come não adianta, se você comer a mesma quantidade de comida que você comeria no período que você estaria de jejum, também não vai adiantar. Só vai funcionar se tiver o famoso déficit calórico, né? Perfeito. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que não existe uma dieta ideal, né? Que É, não existe uma coisa universal que funcione para todos. Se existisse, acho que a gente nem estaria aqui, né, conversando sobre esse tema, né? Então, realmente é importante sempre avaliar individualmente, né? Cada caso. Eu acho que isso faz é toda a isso mesmo. diferença. Vou procurar uma pergunta para você, Carol. Ah, Vamos ver se tem esse alguma daqui é pergunta para mim. eu acho que é uma dúvida geral, Carol. Que médico eu passo para fazer exercícios? Existe uma especialidade específica? Acho que é essa a pergunta da pessoa, né? Que apareceu na caixinha de perguntas. Para fazer. Ai, vamos ver se eu entendi. Assim, ó. Assim, se você quiser saber o médico que você passa, para que você olhe a sua saúde, né, e tenha uma avaliação médica para saber se você estar bem para começar a fazer um exercício, ou se manter fazendo exercício, normalmente é o cardiologista ou o médico do esporte. É ele que faz essa Uhum, avaliação que a gente fala pré atividade física, pré-exercício, né? Justamente uhum. porque para algumas pessoas, principalmente depois de 45 anos, ou se tem alguma doença, ou se tem alguma predisposição a ter algum risco de ter algum problema de saúde nesse exercício, a gente conseguir identificar nessa avaliação prévia, né? Então, normalmente a pessoa tá muito tempo sedentária, já toma remédio para alguma doença, ou já tem acima de 45 anos, não fez exercício, ou vai começar. Deixa eu lá olhar se está tudo certo, né? Se eu não vou ter nenhum problema, porque às vezes ela tem alguma doença que ela nem sabe, que não tem sintomas, e aí ela vai procurar um cardiologista ou um médico do esporte para fazer uma avaliação inicial e ficar um pouco mais tranquilo para iniciar esse exercício. Agora, se for um Legal. médico que ela quer que. Como é que é a pergunta? Para fazer Qual médico eu exercício, passo para fazer exercício? para Isso. fazer exercício, normalmente, gente, a gente não tem um médico assim voltado para te passar exercício. Acho que o melhor profissional que vai te ajudar no quesito exercício é o educador físico, tá? Nós Uhum. médicos, nós temos assim uma liberação, digamos, para fazer prescrição de exercício naqueles pacientes que são doentes, principalmente cardiopatas, tá? Então, quem são doentes mesmo, quem já teve infarto, quem tem um coração mais diminuído, e é num momento específico de reabilitação que a gente faz desse coração, desse pulmão, dentro normalmente do hospital, e aí ele faz junto com uma equipe, na verdade não é só ele, né? Junto com fisioterapia, junto com o educador físico, mas quem vai programar, planejar os seus exercícios, avaliar sempre vai ser o educador físico, né? Espero que eu Legal, tenha Carol. esclarecido aí Eu vou a aproveitar, dúvida. né, só para talvez fechar um pouquinho esse tema, né, do médico. Queria que você falasse os principais fatores que devem acender uma bandeirinha, né, para essa mãe falar assim, não, eu realmente preciso de um check-up antes de iniciar esse exercício. Acho que Pronto. você comentou, né? Acho que foi o fator O idade. fator idade é assim, para mães ou não mães, né? É o que você falou. Primeiro, em questão de saúde, específico para mães, eu acho que é avaliar
logo em seguida o pós-parto, né? Então, já tenho São liberação da aqueles 40 médica, os dias. 40 dias, não teve nenhuma Uhum. complicação do meu parto, tá tudo, né? A médica já liberou, vamos trabalhar com alguns exercícios mais funcionais, né? Para você, para o seu corpo ir retornando para o que ele estava habituado, né? Sem a gestação, né? Então, a barriga ir melhorando, o assoalho pélvico ir melhorando, tal. E aí, depois disso, aí sim entraria como os alertas de uma forma geral, né? Então, aquelas pessoas que. Então, o quesito idade, sempre. Normalmente a gente pede já acima, diretriz é acima de 35 anos com alguma doença. Ou se não tiver doença nenhuma, Tá, acima de 45 anos, tá? Ah, quais tá. doenças? Principalmente as cardiológicas, né? Então, pressão alta, história de infarto na família, pode ser o diabetes também. Se você fuma, né? Se você fuma e tem acima de Uhum. 35 anos, já pode ter um risco de ter alguma doencinha do coração. Isso nas pessoas que não têm sintomas nenhum, né? Quem tem Tá. sintomas, daí sim já tem que procurar o médico, né? Poxa, eu volto e meia, sinto um coração acelerar, uma palpitação aqui, pô, será que é uma arritmia que eu Tá. tô, né, deixando de ver e aí vou começar um exercício? Então, quem tiver sintomas, eu tenho uma falta de ar danada. Vamos investigar para ver se não é nenhuma doença que está por trás, se é só sedentarismo e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o alerta é, então, 35 anos, com alguma doença já estabelecida, ou acima de 45 anos sem doença. E aí, as doenças que normalmente a gente fala é pressão alta, diabetes, colesterol elevado, né, obesidade, e história familiares e tabagismo, tá? Que são uns Muito riscos legal. para ter doencinha de coração. Não, acho que foi bem esclarecedor agora, Carol. Para quem não compete, né, gente, para poder fazer essa avaliação, quem compete, quem é atleta, sempre tem que ter um médico ali olhando mais de perto, né, e seguindo a saúde desse esportista, né? Não, bacana. Vamos lá? Tem mais Temos alguma mais pergunta? algumas. Acho que tem uma última aqui, ó. Chá para você. Chá é bom para emagrecer? O que é bom para Assim, não. emagrecer, né? Eu diria não. É que assim, o não que eu digo é que assim, não existe um alimento mágico, tá? Não existe um alimento emagrecedor. Nem Se água com houvesse limão. nem água com limão em jejum, Ju. nem um chá milagroso, se existisse, não estaríamos aqui hoje. Né? O que É, acontece, sim, existem alguns chás, né, que são estudados em relação à parte de termogenia, né, como, por exemplo, o chá verde. sim. Só que a quantidade exata, né, que precisa ter de chá verde, a infusão precisa ser correta, por isso que tem muita gente que manda encapsular. Só que ainda assim, o que ele promove, né, de termogenia é muito pequeno para de fato você falar que você vai emagrecer por conta do chá. Se a gente tiver uma mudança no estilo de vida, de melhora de qualidade de vida e de exercício, o emagrecimento acontece de uma maneira muito mais efetiva, muito mais rápida, né? O chá sozinho ele não consegue fazer Não, nada, impacto né? mínimo, né? O O impacto é que a mínimo. gente tem uns chás que são diuréticos, né? Então, às vezes, engana o cérebro, né? Na balança, às vezes, de repente, Peso, né? é Mas a gente peso. já falou um pouquinho Com aí que certeza. peso pode ser eu subir em cima de uma balança com 1 quilo de feijão. E daí essa É, balança fala assim, pô, você engordou 1 quilo, mas eu estou claramente vendo que eu tenho 1 quilo de feijão do lado de fora do meu corpo, sim, né? com Só que certeza. quando a gente sobe na balança, a gente não consegue ver isso da parte interna, que acontece com os diuréticos, né? Você perde líquido Líquido e não e gordura, não gordura. né? Então, Mas é isso, de não novo, haveria um chá não temos mágico. chás, Não temos nem chás, sucos de né? limão, nem nada que vão favorecer, Não gente. existe um alimento mágico. É isso mesmo. É você ir atrás, se alimentar bem do famoso déficit calórico, né? E perpetuar, igual você falou, né? Através da base, como alimentação e exercício físico, né? E a consistência, né? Porque eu acho que a dificuldade de todo mundo é permanecer fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu acho que é bem por aí. Perfeito. Por isso que a Foi gente bom. sempre traz, né, Carol, pra gente
levar todo o processo de uma maneira leve, porque quando a gente está falando de mudança de composição corporal, seja aumento de massa muscular, redução de gordura, é um processo crônico, né? Ele não acontece do dia para a E não noite é para o resto da fácil, vida. né? Não é fácil. Isso. Então é importante a gente levar de uma maneira leve, então não é para ser sacrificante, né? Uma coisa que, nossa, eu estou morrendo para fazer, né? O exercício ele tem que ser prazeroso, para ele ser frequente, né? Para ser sustentável, para que de fato haja essa mudança. O nosso intuito é fazer com que você mude a sua relação com a alimentação, né? Que ela não seja o seu inimigo, que na verdade ela seja o seu melhor amigo, né? Que você possa comer quando você tem vontade, que você possa fazer as suas escolhas, né? Que, enfim, que ela te dê prazer quando ela tem que dar, que você vá comemorar quando você tiver, né, alguma notícia boa, enfim. E ter esse equilíbrio e não ser aquela coisa tão pesada, sacrificante e tudo mais. E que te faça bem para a saúde, né? Que seja nutritiva É, e tudo mais para a sua saúde, para te ajudar a a estar gente aí como precisa sua sempre melhor. lembrar que a alimentação, ela é sim ela tem que suprir algumas coisas fisiológicas, né? Então entram nutrientes, né? Carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, fibras, ok. Só que a alimentação ela é um ato social, né? Cultural. A gente come com emoção, a gente come quando a gente está feliz, a gente come quando está Sim, triste. Então por isso é importante ser leve, né? Se está sim. difícil, se tá pesado, realmente aí sim tá errado, Se né? E tá assim, a gente precisa rever insustentável, isso. né? Insustentável, perfeito, é para ser uma coisa gostosa. A alimentação é para fazer parte da sua vida, não para ser sua vida, né? Para você só pensar naquilo o dia inteiro. Ai, o que eu vou comer? Estou passando fome. Enfim, eu acho que ninguém quer seguir, né? Com um tipo de alimentação assim. Muito bem, Ana. Agradeço mais uma vez pela sua presença na sua live, suas informações de aprendizado. Vamos ver se a gente consegue fazer mais lives de perguntas e respostas. Para quem estiver assistindo, pode deixar aí nos comentários aonde você estiver.